Graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Você está passando por provações neste início do ano de 2023? Você está passando por lutas? Você está enfrentando obstáculos? Você tem uma doença, uma enfermidade? Qual é a postura que você deve ter para que você possa viver este ano, não com situações que apenas se repetem, mas que você possa viver o melhor tempo da sua vida? Já nós recebemos uma profecia tremenda que dirige a nossa igreja durante este ano. Salmo 65:11, coroas o ano da tua bondade. As suas pegadas destilam fartura. Talvez muitos que ouviram esta palavra profética, neste momento, este domingo, terceiro domingo do mês, estão dizendo, mas esta não é a minha vida. Eu estou num campo de batalha diário. Quem me socorrerá? Quem pode abrir uma porta para a minha vida? Quem pode trazer a solução para esta situação? Quem pode derrubar barreiras, fortalezas, sofismas e altivezes? Pois bem, a proposta desse nosso encontro é lhe mostrar um caminho bíblico vitorioso. O apóstolo São Paulo, quando escreve à igreja de Roma, aos romanos, ele diz assim no capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, à vista destas coisas, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ele diz, à vista destas coisas, que coisas é que Paulo estava mostrando à igreja de Roma que provariam o milagre de Deus nas provas, para que o povo tivesse a certeza do amor de Deus? E ele fala, olha, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E eu vou um pouquinho mais além com a permissão do Espírito Santo. Depressão, angústia, medo. Algumas pessoas totalmente desesperadas, sem norte, logo no início do ano. Então ele diz, nestas situações, Paulo chegou a dizer, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então Paulo fecha aqui um ciclo de segurança. Quando a Bíblia diz coroas o ano, fala de uma proteção sobrenatural, estarmos atados a Deus, protegidos por Deus, sabe, totalmente cercados por Deus, perante as adversidades da vida. Por isso ele diz que diremos, pois, à vista destas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estas coisas, cada um tem um fardo, cada um tem uma luta, cada um tem uma dificuldade. Agora, a promessa diz que em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem é que nos amou? Jesus. Ele nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós naquela cruz. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele carregou a maldição, o juízo final, a condenação, o pecado, a injustiça, a morte eterna. Carregou para a cruz do Calvário a doença, a enfermidade. Ele disse para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. E ele afirma, por suas chagas fomos sarados, por suas chagas fomos curados, por suas chagas fomos libertos, por suas chagas somos vencedores, pelo sangue derramado na cruz temos vitória sobre todo o mal, sobre Satanás, sobre todo o mal.
Ele nos deu a vitória pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós temos meios bíblicos fortíssimos que nos garantem que, a despeito de qualquer situação adversa na nossa vida, Deus é por nós. Eu vou fazer 48 anos de vida cristã, 44 de pastor. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tinha uma imagem de que a vida cristã e a vida pastoral eram um mar de rosas. E depois, no dia a dia, eu comecei a compreender que há uma força das trevas lutando contra a luz, o mal contra o bem. E Paulo chamou a este confronto, a isto, uma batalha espiritual. Então, todos nós, seja o apóstolo ou a ovelhinha, todos nós temos confrontos diários com luz e trevas, bem ou mal. Às vezes você diz, mas eu não fiz nada, esta situação chegou, porque há alguém que te odeia, que é o inimigo das nossas almas, que quer porque quer matar, roubar e destruir. Então nós temos que estar agarrados à palavra. Se Deus disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem que dizer, eu recebo essa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Ai de mim, nestes 44 anos de vocação pastoral, de chamada, se eu não reagisse a tudo da minha vida dizendo, Deus é por mim. A Bíblia diz, está na palavra, eu tomo posse, eu recebo, eu acredito. Deus é maravilhoso, Ele é o meu bom pastor. O que se levanta cai. Deus é por mim, quem será contra mim? Então, este tipo de conhecimento é que nos leva a uma vida vitoriosa. Então, a proposta de Deus para a nossa vida em 2023 é que em todas as coisas você seja mais, não é apenas um vencedor, mas mais do que vencedor. Pastor, mas o meu casamento está indo por água abaixo. Os meus negócios parecem uma canoa furada. Amigos que eu considerava tanto, hoje são pessoas distantes da minha vida. A minha própria família. Então eu poderia estar criando aqui inúmeras situações que descreveriam o drama que algumas pessoas vivem já no início do ano. Vamos ficar com a palavra, tá bem? Combinado? Vamos ficar com o que Deus diz, vamos ficar com a profecia. E quando nós ensinamos o povo a dizer, está na Bíblia, eu creio, eu tomo posse, eu recebo, eu estou dizendo, eu não dou espaço para o mal na minha vida. Porque se Deus é por mim, quem será contra? O que será contra? Eu volto a dizer, amados, em 2022, nós vivemos, os senhores sabem, passamos o vídeo aqui pelas mídias sociais, a minha amada esposa, no dia 20 de dezembro de 2021, detetou uma lesão na mama esquerda. Início do ano de 2022 veio a notícia do que significava aquela lesão. Tumor grave. Talvez o mais agressivo. E nós começamos a ouvir o que a medicina tinha para oferecer. E eu sempre disse, junto com a minha esposa, nós vamos ficar nas mãos de Deus, porque Ele tem a oferecer o milagre. E foram aqueles meses de luta, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quando chegamos a maio, a equipe multidisciplinar, a primeira médica tocou e disse, não sinto mais a lesão. Fomos para o segundo médico, não sinto mais a lesão. O terceiro médico, não sinto mais a lesão. E quando foi fazer um TAC, passando por todo o corpo, Deus tinha tirado toda a lesão, milagrosamente. Muitas pessoas passam por estas situações
e não têm a fé para se defenderem. Não têm o poder de Deus, não têm o conhecimento. Por isso é que o povo é destruído, disse o profeta Oséias, porque lhe falta o conhecimento. Há pessoas que simplesmente diante de uma situação dizem, olha, a situação é esta, não tenho forças, o médico já disse, o advogado já disse. Muita gente diz, mas a última palavra tem que ser de Deus. Senão você não erga a cabeça nesta terra. Senão você não vive o melhor de Deus nesta terra. Deus não nos criou para andarmos aqui apocados, diminuídos, doentes, aflitos, exaustos. Sim, passamos por tribulações. O próprio Cristo disse isso. Cristo disse, olha, no mundo passareis por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci. Então, este bom ânimo é que é o segredo. É buscar na vida de oração, na vida de estudo bíblico, na vida de meditação, esse bom ânimo que vem do conhecimento de Deus. Eu louvo ao Senhor porque a revelação da graça de Deus que chegou a Portugal, chegou à Europa, chegou ao mundo, estamos em 123 países, pessoas que nos ouvem em 123 países, que estavam habituadas, grande parte delas, à lei. Eu estou doente, é castigo de Deus. Viu? Deus te castigou. Viu? Você vai para o inferno. Viu? Isso é Deus pesando a mão. Então as pessoas se habituaram ao tacão da lei, que é um ministério de condenação e de morte. Cuidado, esse espírito, agora são 7 piores. Então, você viu, a lei é um ministério de condenação e morte, é intimidadora. Os ministérios intimidam as ovelhas de Jesus, parece que nada disto que está aqui é em favor e proveito do povo de Deus. Porque vem uma pessoa e diz, você vai ter 7 espíritos piores, Deus está pesando a mão, é castigo de Deus, Deus pisa os teus filhos por um erro que você cometeu. Então as pessoas da lei se habituaram a viver com um cabresto de alguém que na liderança impõe regras contrárias à Bíblia Sagrada. E nós temos milhares de pessoas aqui em Portugal e na Europa sofrendo por causa de pseudos líderes que usam a palavra exatamente contrária ao que Deus diz para deixar o povo de Deus de joelhos, apequenado, apocado, chorando, desesperados. E Deus trouxe a graça de Deus para lhe revelar um pacto de melhores e superiores promessas. Onde há melhores e superiores promessas. Paulo disse aos Hebreus que a lei era fraca, não salvava ninguém, era inútil. E que a graça é um pacto de melhores e superiores promessas e tem que se abolir definitivamente o que ele aboliu na cruz, que é a lei de Moisés, para vivermos um pacto melhor e superior, que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Se esta graça não te é revelada, se as escamas não forem tiradas dos olhos, se os véus não forem arrancados do teu coração, se os véus da lei não forem arrancados, olha, eu vou dizer, você será um escravo da lei o resto da vida. Um escravo de homens o resto da vida. Eu me recordo, quando eu me transferi com a minha família em 2007 para Portugal e criamos o nosso ministério, eu recebia muita gente no gabinete pastoral que vinha de outros ministérios com ameaças de morte. Me recordo de uma senhora que me procurou, uma médica, e disse, o senhor me garante que se eu morrer hoje em Cristo eu vou viver a vida eterna? Eu disse, sim, em Cristo está prometido, ainda que morra, viverá. E eu passei no pacto da graça de Deus, e ela disse, hoje estou me transferindo para o seu ministério, porque eu passei por muitos ministérios, todos eles intimidadores, ameaçadores, ou então folclóricos e mitos, que não acrescentam nada à vida. Você tem que ter Jesus como a pedra viva em tua vida. Ele é Rei de reis, Senhor de senhores, Ele é o bom pastor, Ele nos amou de tal monta que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não se subjugue a homens, não se subjugue às leis, às doutrinas dos homens. Paulo chegou a dizer aos Gálatas, olha, tem alguns que, capítulo 1, que alguns que pervertem
o Evangelho de Cristo e perturbam a vossa vida. Ele diz em Gálatas 1, 6 a 9, mas ainda que um anjo ou um de nós, vindo, pregue um evangelho que vá além deste, da graça de Deus, seja anátema. Sabe, eu vou lhe dizer isso com muita franqueza, mas a verdade é que a maioria dos lugares que tem uma placa de igreja estão levando o povo de Deus para a porta larga que leva à perdição. Não se ensina a Bíblia, não se prega a palavra, não se insta com a palavra e a pessoa fica frágil. Quando vem uma perturbação, ela se esquece que Deus é por ela. Ela se esquece que em todas as coisas somos mais que vencedores. Ela não tem essa noção que isto é verdade, que isto é real. Por experiência própria, eu andei durante estes anos todos dando o meu testemunho, como Deus me tirou de amputação, de gangrena, de morte, de acidente, de cadeira de rodas, de muletas. Muita gente em Portugal me conheceu nessa época, tem fotos minhas andando de cadeira de rodas, de muletas. Deus me tirou de tudo isso, de uma limitação de vida, para me tornar um pastor, um apóstolo, um profeta para as nações. Por quê? Porque eu nunca neguei a Cristo. No confronto do dia a dia, Deus é por mim. Em tudo você é mais que vencedor. Então eu entreguei como última palavra sempre a palavra de Deus. Eu sempre depositei nele toda a minha esperança. Eu nunca confiei na minha carne, nunca. Nunca confiei que o jejum, a vigília, o rito, a cerimônia, o sacrifício substituíam a pessoa amada do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca fiz isso. Sempre acreditei naquele que é o cabeça da igreja, aquele que é Senhor dos senhores e Rei de reis. E eu passo esta mensagem à sua vida para que você viva 2023 num ano coroado da bondade de Deus, cujas pegadas, aquele já passou, já foi adiante de nós, destilando fartura para a nossa vida. Creia nisso. Espero em Deus que o seu coração esteja cheio de alegria, que você se considere mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Um abraço carinhoso a todos. Amo vocês de todo o meu coração. Graça e paz.